Olá, eu sou a Camila Morim, aluna do curso de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica, oferecida pelo Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Sou também uma das autoras desse artigo. Vou começar a compartilhar os slides para a gente começar a apresentação. O artigo tem como título Análise das tecnologias digitais de informação e comunicação no Plano Nacional de Educação a partir da abordagem do ciclo de políticas. O nosso objetivo principal foi refletir sobre como as tecnologias digitais de informação e comunicação, também conhecida como TDIC, são abordadas no Plano Nacional de Educação, PNE. Adotamos como referencial a abordagem do ciclo de políticas definidos por Stephen Ball e Richard Bowie e discutidas por Jefferson Maynardes. Nós tivemos como objetivo também comparar as metas e as diretrizes propostas no documento com os dados estatísticos mais atuais sobre o assunto, uma vez que o documento é decenal e a sua vigência acaba no próximo ano. Para fazer um breve panorama dos principais temas que a gente aborda no artigo, a gente ressalta que o avanço tecnológico vivido pela sociedade tem mudado a forma que a gente interage, se relaciona, aprende e ensina. E o conjunto de ferramentas digitais que possibilitam essa troca de informação, conhecimento, interação, trabalho, etc., é que são entendidas como o TDIC, Tecnologia Digital de Informação e Comunicação. Em relação à educação, a gente entende a necessidade de suprir as demandas provocadas por esse meio tecnológico, no campo da inclusão digital e todos os fatores socioeconômicos e educacionais que estão envolvidos. As TDIC podem possibilitar aprendizagens significativas associadas à realidade dos estudantes e contribuir também para a construção de um pensamento crítico. Mas, é claro, esse processo está inteiramente ligado às possibilidades ofertadas por cada realidade escolar. O PNE é um documento normativo com vigência de 10 anos e foi estabelecido pela Lei 13.005 de 2014, com o objetivo da melhoria da qualidade de educação a partir de diversos aspectos, como garantia de acesso e permanência à escola, valorização profissional, financiamento e outros. Ele foi formatado em 20 metas principais, sendo que cada uma delas vem acompanhada de algumas estratégias para que elas consigam ser alcançadas. Mesmo não sendo citadas diretamente nas metas, as TDIC são constantemente abordadas nas estratégias ao longo do documento, e por isso a gente selecionou a meta 7 e algumas das suas estratégias, pois são elas que estão mais diretamente associadas à necessidade de oferta de recursos e de conhecimento para o manuseio e adequação das TDICs à educação. Inicialmente, o documento foi elaborado a partir de conferências realizadas tanto em âmbito municipal, estadual quanto federal e teve a participação de educadores, representantes sindicais, responsáveis, estudantes e diversos atores sociais. Mas quando ele seguiu para as instâncias seguintes para ser aprovado, o texto sofreu muitas modificações, sobretudo vindas de influências de lobistas privatistas, políticos à luz de think tanks, organizações, fundações e institutos. E essas influências se articularam de forma a atender os interesses de uma política neoliberal. A nossa análise sobre o PNE parte da abordagem do ciclo de políticas definidos por Stephen Ball e Richard Bowie e discutidas por Jefferson Maynardes. Esses autores entendem que o estabelecimento de uma política educacional possui uma natureza complexa e controversa e que o foco da análise de políticas deveria incidir sobre a formação do discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no contexto da prática fazem para relacionar os textos da política à própria prática. Esses autores propuseram um ciclo contínuo com 3 contextos principais. O contexto da influência, que normalmente é marcado pelo início das políticas públicas e pela construção de discursos políticos. É nele que os grupos de interesse competem para influenciar sua definição. Em seguida, tem o contexto da produção de textos, que são onde os textos políticos frequentemente são formulados utilizando linguagem do interesse público mais amplo. Esses documentos políticos representam a política, e tais representações podem adotar diversas formas. Por fim, tem o contexto da prática, que é o espaço no qual a política está suscetível a interpretações e adaptações, ao mesmo tempo em que gera resultados e ramificações capazes de acarretar transformações substanciais na política original.
é importante ressaltar que esses contextos estão interrelacionados e não tem nenhuma dimensão temporal ou sequencial, não são etapas lineares. Cada um deles apresenta arenas, lugares e grupos de interesse e envolvem disputas e embates. Olá, meu nome é Amanda Araújo e eu vou dar prosseguimento à apresentação, falando um pouco mais da política pública do Plano Nacional de Educação, focando na Meta 7 e algumas de suas respectivas estratégias. Então, ao tratar do texto da política como um todo, a gente pode perceber o envolvimento do leitor à simples leitura. Então, isso limita a interação com o texto de maneira mais passiva, o que, utilizando um conceito estabelecido por Barthes, caracteriza o estilo readerly no documento. Estruturalmente falando, o texto é acessível, é linear, é compreensível, mas a interpretação vai depender de cada leitor. E aí é no contexto da prática que a política está sujeita à interpretação, recriação, a partir do que pode representar mudanças e transformações na política original, de acordo com Bow, a partir de cada sujeito. Com relação ao seu conteúdo, o documento apresenta generalizações e especificidades, principalmente pela coxa de retalhos em que foi transformado. Por que isso aconteceu, né? Diversas intervenções e modificações foram sofridas ao longo do texto no seu contexto de produção, o que reflete em estratégias às vezes evasivas, carecendo de concretude. Então, numa análise mais minuciosa, o texto demonstra estratégias discursivas repletas de significantes vazios, que é um conceito da Laclau, que quer dizer que alguns significantes abrangentes e sem conteúdo podem ser preenchidos por qualquer significado, a partir da interpretação, né, dada a eles. Então, isso representa o que convém. E aí, já na abertura do texto, né, da Meta 7, na verdade, desculpa, ainda no artigo 2º, o texto fala de promoção da cidadania, melhoria da qualidade da educação, valorização dos profissionais de educação, que não são explicados ou esclarecidos de que forma eles serão alcançados. Então, se tratando especificamente da presença da STDIC, que é o escopo do trabalho, esse assunto não é explicitamente tema de nenhuma das metas, mas direto ou indiretamente é parte integrante das diversas estratégias traçadas ao longo do documento. E foi selecionada então a Meta 7 para ilustrar a presença, em que o texto resumidamente fala de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes metas nacionais para o IDEB. Então, de imediato a gente já pode perceber que a meta reflete, né, um embasamento em políticas públicas de testes e avaliações de desempenho genéricos e estandardizados, que estão associados a metas, premiações, baseadas em índices, né? Então, como sustenta Hipólito, essas práticas individualizam responsabilidade e redirecionam o olhar para os docentes, né, pelo princípio da accountability, atribuindo exclusivamente ao trabalho deles no que resulta a educação, de modo meritocrático e culpabilizatório. Então, a gente tem o plano prevendo 10% do PIB voltado para a educação, né, destinado à educação, mas as suas metas foram traçadas de modo a fomentar a parceria político-privada. Então, em vez de ser efetivamente direcionado à educação pública. Então, no texto da Meta 7, nós vamos observar mais diretamente as estratégias 7.12, 7.15 e 7.20. Então, na 7.12, né,
A gente já vê uma evidente presença da STDIC, então, no quesito a necessidade de demanda estrutural, né, e a necessidade de formação para o uso adequado aplicado à educação. Então, a partir da interpretação, né, as estratégias manifestam maneiras em que as verbas podem ser direcionadas: o acesso de ferramentas e recursos, a formação inicial e continuada de educadores. Então, a 7.12 ilustra o incentivo do desenvolvimento para uso das tecnologias digitais em toda a educação básica, para melhoria, né, da aprendizagem. E a 7.15 já fala em universalização do acesso à rede mundial de computadores, no caso em banda larga, com uma relação computador por aluno adequada. E a 7.20 fala também de prover equipamentos, recursos tecnológicos, né, e implementação das condições necessárias para isso. Só que, como a gente pode observar, a partir de dados do painel de conectividade escolar, por exemplo, que é fornecido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a gente tem, no contexto da prática, essa política educacional posta em xeque. Porque quando a gente analisa os dados, essas metas, essas estratégias traçadas, né, para o efetivo cumprimento da meta 7, elas ainda não foram alcançadas, mesmo o PNE ainda estando no final da sua vigência atual, né? Então, para além disso, a gente não tem, mesmo tendo um acesso declarado à internet por cada escola, não quer dizer que tal acesso seja efetivamente dado por uso pedagógico, nem por estudantes, nem por docentes. Então, vai variar o tipo de acesso e também a qualidade da internet. Também na pesquisa TIC Educação de 2020, a gente pode ver, pelos dados gerados, que demonstram disparidades ainda maiores quando a gente vai olhar, por exemplo, determinadas regiões, ou levar em conta aspectos como o uso dos dispositivos, né? Então, aqui a gente tem também os usos dos dispositivos em funcionamento nas escolas, que não necessariamente são para aplicações didáticas, e aí quando a gente vai observar os em uso para finalidades pedagógicas, esse número cai ainda mais. Inclusive, também não quer dizer que o acesso se traduza diretamente em educação midiática ou letramento digital. Bem, então, desde a sua concepção inicial, né, o PNE carrega consigo uma ambiguidade, algumas ambiguidades. Então, de um lado, busca alcançar metas e resultados quantitativos, e do outro lado, a gente tem esferas sociais e educacionais preocupadas com o caráter qualitativo da educação. Então, o documento foi muito disputado, né, e isso resulta em, às vezes, um texto com muitos significantes vazios. E, com respeito ao atual documento, a gente tem também a persistência de fatores que traduzem o não cumprimento das metas estabelecidas. Então, através dos dados públicos, né, a gente pôde verificar isso. E, além disso, né, principalmente para a formulação do próximo PNE, é necessário que se compreenda a primordialidade das participações efetivas e advindas de diversificadas representações da sociedade. E isso deve ser priorizado na formulação do próximo. Então, a presente pesquisa, junto com outras tantas a respeito de políticas educacionais, pode servir de ponto de partida para o efetivo aprimoramento nessa reformulação que está por vir. Então, seguem as referências, podem ser encontradas no artigo original. A gente agradece a participação
Obrigada.